No Windows Server 2012, a gente tem um DHCP, uma melhoria bem significativa que é o failover. No caso do 2008, se a gente quisesse ter um servidor DHCP adicional para o nosso ambiente como uma redundância, a gente tinha que manualmente configurar um escopo diferente para essa máquina. O servidor DHCP não conversava com o outro, então eles não tinham como verificar qual endereço já tinha sido designado para uma estação, qual endereço estava disponível. Então, manualmente, a gente teria que criar dois escopos diferentes e tinha uma regrinha que a gente costumava utilizar que era 80/20. Então, o servidor dava 80% dos endereços e o servidor dava 20% dos endereços. Poderia ser feito alguma coisa de acordo com o seu ambiente, talvez 50%/50%, também teria o mesmo resultado. Já para o servidor 2012 não é mais necessário. A gente tem como configurar um servidor DHCP como redundância, fazendo talvez um balanceamento de carga, onde eles vão dividir os endereços e vão se conversar, atualizando a tabela dos endereços que foram designados máquina por máquina, ou no caso de uma falha de um servidor, o outro assumiria. Então o outro ficaria ali o tempo todo disponível. A gente não teria então que configurar mais manualmente dois escopos diferentes. Basicamente seria configurar um servidor para fazer um failover com outro servidor. Nesse caso, então, eu tenho aqui três máquinas que eu vou utilizar nessa demonstração. O nosso DHCP Client, o nosso Domain Controller e também mais uma terceira máquina que seria um servidor Member Server, o nosso Server 1. Então, inicialmente, eu vou subir o serviço DHCP no nosso Domain Controller. A gente for verificar aqui no nosso Server Manager, a gente já tem a funcionalidade do DHCP implementada. Eu já tenho aqui um escopo disponível. Eu teria então que basicamente, com o botão direito, configurar um failover. O outro servidor que a gente vai utilizar vai ser o nosso server 1. Verificando aqui no server 1, a gente não tem o servidor de DHCP nessa máquina. Então, inicialmente eu vou subir a função de DHCP no meu server 1. Adicionar funções e recursos. Vamos em próximo. Marcar então a opção de DHCP. Adicionar o recurso. Vamos solicitar a instalação. Eu estou instalando o servidor de DHCP pela própria console do server 1. Quando ele está instalando, vou retornar ao meu DC. E esse procedimento a gente poderia fazer também pelo PowerShell. Aqui no meu servidor do meu controle, eu poderia abrir o Windows PowerShell e por linha de comando, então, solicitar a instalação do serviço DHCP no server 1. Basicamente, eu digitaria invoke command computer name server 1 script block get Windows feature DHCP install
Windows Feature. E fecharia as chaves. A gente poderia também fazer através desse comando. Valendo pela tela gráfica, eu vou retornar ao meu server 1 para visualizar se a instalação já terminou. Aqui no server 1 a gente pode confirmar que realmente a instalação já finalizou. Então agora no server 1 a gente tem a opção do DHCP também disponível. A gente pode visualizar a flechinha vermelhinha para baixo que esse servidor ele não está ainda autorizado a dar endereços IPs. Então vou autorizar ele, estou logado como administrador de domínio, dá um refresh e ele está disponível também. Vou reiniciar o serviço. Agora então eu tenho duas máquinas com a função de DHCP implementada. Posso então retornar ao meu domain controller e solicitar a configuração do failover. Aqui então no meu DC, posso vir aqui no protocolo desejado, pegar IPv4, configurar failover. Eu estou vendo aqui o meu escopo disponível. Vamos em Next. Vamos solicitar então o nosso servidor para ser incluído, server 1. Vamos em Next. Ele já localizou o server 1. Aqui então a gente teria, se está usando como lançamento de carga ou como ficar pronto aguardando a falha do servidor principal, load balance ou hot standby. Tempo máximo que ele vai ficar aguardando. A gente está deixando aqui então 50% de balanceamento de carga em cada servidor. E aqui então eu vou configurar o segredo compartilhado. Vou colocar a nossa senha. Vamos em próximo. E já foi configurado com sucesso. Vamos agora então em nosso cliente e solicitar que o DHCP seja renovado. Vou pegar aqui meu DHCP client. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Config, release, e config renew.
gente pode verificar aqui. Nós temos agora alguns IPs que foram designados. A gente tem uma máquina com várias placas de rede. ipconfig/all. A gente pode ver aqui que o DHCP está habilitado. O IP foi 152. O servidor que deu DHCP foi o 1010. Nessa outra máquina, o IP foi 102. E foi o outro servidor DHCP que deu o IP 101. Ele está com o IP 103, também veio do 101. E agora o outro IP que veio da outra máquina, 153, que veio do 1010. A gente podia fazer um filtro localizando a expressão DHCP server. A gente deveria fazer uma busca então exatamente igual à expressão DHCP server. E a gente pode ver os nossos dois servidores DHCP fazendo então balanceamento de carga. O 1010 seria o nosso server 1. E o 10.1, que seria o nosso controlador de domínio. Agora vamos mudar a nossa demonstração para configurar o Hot Standby. Vou retornar então ao nosso Dummy Controller. A gente já viu que o balanceamento de carga funcionou com sucesso. Então agora aqui no nosso DC, vamos deconfigurar o nosso failover. Ele dá a mensagem que vai ser quebrado todas as relações que estavam sendo implementadas. Fez com sucesso. Vamos dar um refresh. Vamos configurar o failover novamente. Ajeitar então o mesmo escopo. Adicionar o servidor. Vamos desmarcar que a gente não quer utilizar então as relações redundante a falhas que a gente já tinha pela demonstração anterior. Vamos em próximo. Vamos marcar então que a gente quer utilizar agora o Hot Standby. E vamos colocar nossa senha novamente. A configuração foi efetuada com sucesso. Vamos verificar aqui se a gente tem algum endereço alugado. Dá no refresh. A gente continua visualizando o nosso DHCP Client aqui. Vamos então em nosso server 1.
Ele vai parar o serviço de DHCP no server 1. A gente vai editar aqueles mesmos endereços logados. Eu venho aqui em todas as tarefas e vou parar a resposta de DHCP do server 1. Agora o nosso servidor de DHCP do server 1 está inativado. Vamos então no nosso DHCP Client. Aqui no meu cliente, então, vamos abrir novamente o PowerShell. Vamos logar o nosso IP. E solicitar que o mesmo seja renovado. Como a gente tem 4 interfaces de rede, pode ser que leve algum tempinho para ele conseguir pegar o IP para as 4 interfaces. Já está disponível. A gente for pegar então os detalhes. A gente pode verificar que o DHCP Server sempre foi o 10.1. Sempre foi o nosso DC. A gente viu nessa demonstração como configurar a nova funcionalidade do Windows Server 2012 do DHCP com failover e com hot standby.